Continuando a nossa aula passada, né, a gente estava falando de alguns tipos de sinais importantes para o nosso estudo aí dos sinais sistemas, tá? E, basicamente, o tipo que a gente começou a falar foi a função degrau unitário, né? Tá aqui só para vocês lembrarem, tá? Um degrau unitário aqui, certo? Poxa, obrigado, hein, por ter voltado tudo. E a gente viu que uma das utilidades do degrau unitário era justamente que você conseguia, através dele, representar, né, aquelas funções por intervalos que a gente viu, certo? Então a gente viu que a gente podia usar o degrau unitário para pegar uma função e descrever ela entre intervalos, onde cada intervalo seria representado por um degrau unitário. Então a gente fez alguns exemplos, tá? Ok, tá? Aqui. Além do degrau unitário, deixa eu chamar a atenção aqui que existem outros dois sinais, certo? Que, inclusive, esse sinal que eu vou mostrar, ele pode ser representado também pelo degrau unitário, né? Então são dois sinais que a gente usa também, não está no livro, mas vocês vão ver quando vocês estiverem trabalhando com controle, principalmente, tá? Então o sinal é esse aqui que eu vou desenhar agora, tá? Ele é parecido com o degrau unitário, ele também é 0 para t menor do que 0, e aí ele continua, tá? E ele vale, só para vocês terem uma ideia, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 2, né? Isso a gente chama de R de t, também chamada de rampa unitária, tá? Rampa unitária, R de t. Como é que eu representaria, por exemplo, essa rampa unitária usando o degrau, né? Eu poderia usar o degrau para representar a rampa unitária. Como assim? Esse sinal aqui, ele é 0 para t menor do que 0, né? E depois tem uma rampa aqui, certo? Qual é a inclinação dessa reta, pessoal? Qual é essa reta aqui? É uma reta T, concordam comigo? Né? E ela é T, que na verdade é essa reta aqui, ela continuaria para cá, certo? Porém, ela é 0 para t menor do que 0. Então, na verdade, a rampa unitária que a gente chama de R de t, a gente pode representar assim, ó, t vezes u de t. E, só para vocês olharem, que é bem interessante, se você derivar a rampa unitária, você obtém, né, o degrau unitário, concordam comigo? Ó? Faz a derivada aqui, ó. Deriva aqui essa parte. Quanto é que vai valer aqui a derivada? 0. Quando chegar em 0, aparece a rampa. Quanto é que é a derivada de t? T sozinho é 1, tá? Ok? Então, você deriva a rampa unitária, você tem o degrau unitário. Você pode falar o seguinte, você pode falar que d da rampa unitária em relação ao tempo é o degrau unitário, certo? Outro sinal que você tem
apesar do nome, tá? É a parábola unitária, tá? Como assim, apesar do nome? Vocês vão entender por quê. Porque quando eu peguei a rampa unitária, tudo bem, era um T vezes o de T, né? Só que a parábola unitária, não sei nem se vai coincidir aqui, mas na verdade aqui, ó, é um T2 sobre 2, tá? É um T2 sobre 2. E aí, qual é a diferença aqui, né? O que vai acontecer aqui é que essa parábola unitária aqui, se você derivar também, concorda que a derivada da parábola unitária vai dar o quê? Vai dar o quê aqui? Quanto é que vai dar essa derivada aqui? Qual é a derivada de T2 sobre 2? Para T menor do que zero, vai dar zero, não é isso? Não é isso? Para T menor do que zero? Para T maior do que zero, vai dar 2T sobre 2. Ou seja, vai dar T. Então isso aqui, na verdade, é a rampa unitária. Tá? Então, P de T, a gente chama de parábola unitária. Não é comum você usar esses sinais como sinais de entrada de sistemas lineares. A gente vai falar sobre isso. É que esse sinal, a rampa unitária e o degrau unitário, você usa muito ainda em alguns tipos de experimentos, tá? Você usa muito mais o degrau, certo? Por quê? Porque é um sistema... Por quê? Porque, na verdade, o degrau, eu já falei para vocês, é uma chave. Se você coloca uma tensão no circuito para T maior do que zero, você está colocando degrau ali. Pode ser um degrau de amplitude 1, mas vamos supor que você colocou uma voltagem é ótima, né? Engenheiro eletricista chamando de voltagem. Você colocou uma tensão de, por exemplo, 5 volts. Então, na verdade, o que você colocou ali foi 5 vezes um degrau unitário de 1 volt, digamos assim, tá? Então não está errado pensar nisso, dessa forma, tá? Esses sinais são fáceis de entender, né? E aqui você meio que entendeu por que não é T2 a parábola unitária e é T. Por quê? Para dar a derivada certinha, entendeu? Para dar a derivada certinha. Só lembrando que, se eu pegar, por exemplo, uma rampa unitária somada com uma constante, também vai dar o degrau unitário, né? Porque quando você derivar, o que eu estou falando é o seguinte, ó, vocês concordam que se eu tivesse uma coisa assim, ó, e eu derivasse, também ia dar o degrau? Também ia dar o degrau. Por quê? Porque na verdade esse sinal aí é uma rampa unitária mais uma constante de tempo. Uma constante de tempo não, uma constante no tempo, certo? Então, tipo 2, isso aqui é um R de T mais 2. Quando você derivar em relação ao tempo, vai dar 0 e vai dar T também, certo? A inclinação, né, da reta, né, é T também, tá ok? Então, só tomem cuidado com isso, porque o que eu estou falando, isso quer dizer basicamente o quê? Que a integral, né, do degrau unitário, ela é justamente a rampa unitária, mas mais uma constante, né? Lembra? Para manter a matemática valendo. Na maioria das vezes a gente escolhe que essa constante seja nula, tá? Mas não está errado falar que a derivada da rampa é o degrau, e também não está errado falar que a derivada da parábola unitária é o degrau, certo? Ok. E aí? Bom, agora a gente vai falar de um sinal, né, que é uma das maiores confusões que a gente tem aqui, né, no curso de sinais e sistemas, que é um sinal também chamado de função, porque os sinais podem ser representados por funções no domínio do tempo. Eu não sei se em cálculo vocês chegaram a ver esse sinal, né, mas aqui em sinais e sistemas, né, é muito comum, tá ok? Então esse sinal aqui, ele é sinal ou função impulso unitário, tá? A primeira definição dele é uma definição, né, também chamada de delta de Dirac, impulso de Dirac, tá? Essa definição, ó, tá aqui Dirac, né?
Opa! Essa definição aqui, ela é a definição primeira dele, tá? Ok? Então, e é uma definição que diz o seguinte, ó, notem, essa definição diz o seguinte: o impulso unitário é um sinal que vale zero, então delta de t é igual a zero, qualquer que seja t diferente de zero. Então, por exemplo, se você tem um tempo que é zero menos vocês sabem, é quase zero, é o limite, né, quando t tende a zero, pelo lado esquerdo, certo? Mas não é zero, certo? Se não é zero, em zero menos, o impulso unitário vale zero. Ele não é zero, ele tende, certo? Ok? Mesma coisa pela direita. Em zero mais, o impulso unitário também é zero. Também é zero em 1, também é zero em 2, também é zero em 3. Só não é zero quando o t é igual a zero, certo? Ou seja, o impulso unitário só é zero quando o t é igual a zero, ok? E isso, né, na verdade, eu não sei quanto é que ele vale, eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu posso falar o seguinte, ó, que ele tende, ele é de uma forma que, essa é a definição correta dele, é a definição básica dele, que é a integral de menos infinito até mais infinito de delta de t dt é igual a 1. Tá, o que quer dizer isso? Bom, primeira coisa, o que quer dizer isso? Eu não acabei de falar que que o impulso unitário vale zero para qualquer t diferente de zero? Então, em vez de escrever essa integral do jeito que eu escrevi aqui, o matemático costuma colocar assim, porque ela é usada bastante, essa integral é bastante utilizada, mas na verdade, isso aqui a gente pode escrever assim, ó, que é a integral de zero menos até zero mais, né? Ou seja, começa em zero menos. Por que começa em zero menos? Porque zero menos é o último ponto antes de virar zero, certo? Né? Então eu poderia até dizer que essa integral é essa aqui, ó. Vocês concordam que eu poderia ter escrito assim, ó? Dividir essa integral em 3 partes? O livro não tem isso não, mas eu gosto de colocar isso para o pessoal entender. Eu podia dividir essa integral em 3 partes? Integral de 0 mais até mais infinito de delta de t dt. Se eu fizer isso, olha só, é a mesma coisa. Lembra? A integral de um ponto A até o ponto C, né? Ou até o ponto F, sei lá, é de A até B, de B até C, de C até D, de D até F, certo? Então foi o que eu fiz aqui. Dividi em intervalos, tá? Isso aqui vai ser zero. Por quê? Porque, como eu falei, só existe, né, o valor de delta de t em zero. E eu não sei ainda qual é esse valor, tá? Eu não sei qual é esse valor, mas eu sei que a integral, né, dessa função de menos infinito até mais infinito é igual a zero. Eu posso dizer também que a integral dessa função de menos zero, de zero menos até zero mais é igual a zero também, né? E olha só, então ela só existe em zero. Ela só existe em zero. Né? Uma das maneiras de vocês entenderem a função degrau é vocês fazerem isso aqui, ó. Mas isso aqui é apenas um macete, tá? Como assim? Eu vou explicar, ó. Imagina um retângulo. Deixa eu desenhar com a cor mais forte. Imagina um retângulo assim, ó. Ok? Imagina um retângulo assim. Isso aqui é zero. Eu vou chamar isso aqui de menos um epsilon sobre 2. Aqui eu vou chamar de mais epsilon sobre 2. Isso quer dizer o seguinte, que isso aqui vale quanto? Qual é a largura disso aqui? Isso é de menos até mais epsilon sobre 2. Quanto é que vale isso? Hein, pessoal? Epsilon, claro. Certo? Se eu tenho epsilon sobre 2 para cá e epsilon sobre 2 para cá, eu tenho epsilon aqui. Agora,
O valor da altura desse retângulo é 1 sobre epsilon, tá? 1 sobre epsilon, tá? E aí o que acontece? Presta atenção. Olha só, né? Qual é? Vou chamar essa integral de delta epsilon de t, tá? Esse S, parece um S comprido, etc. É um delta do alfabeto grego usando minúsculo. O delta do alfabeto grego maiúsculo é aquele triângulo que vocês já viram lá no delta igual a B2 menos 4AC, certo? Vocês usaram lá em Bhaskara, certo? Esse é o delta minúsculo. Olha só, o que vai acontecer? Se você fizer a integral de menos infinito até mais infinito, de delta, de epsilon, de t, dt, quanto é que vai dar essa integral? Faz aí. Esquece, isso é um delta de epsilon, está definido aí por esse gráfico. Como é que é? O que é a integral? É a área, certo? Faz a área, dá quanta área aí? Dá 1. Exatamente, dá 1. Dá 1. Certo? Dá 1. Exatamente 1. Concordam? Exatamente 1. Tá? Quem é o delta? Então a gente pode dizer, vocês concordam comigo que o delta de t pode ser definido como limite quando o epsilon tende a 0 de delta epsilon de t? Pensa bem. Vê se vai bater. Quando o epsilon tende a 0, né? Mas não é 0, todos os valores, né? Todos os valores do lado esquerdo como do lado direito vão ser nulos, concordam? Você vai estar menos 0 sobre 2 e mais 0 sobre 2. Concordam? Menos 0 menos sobre 2, mais 0 menos sobre 2. Concordam comigo? Ok? E, se você fizer a integral, continua valendo. Né? Só que quando você fizer a integral, o que vai acontecer? Naquele ponto 0, você vai fazer uma multiplicação só. Aí você vai multiplicar 0 por uma coisa que é 1 sobre 0. Não sei se vocês estão entendendo. E vão fazer uma coisa que o professor de cálculo vai me matar. Vai cortar os zeros e vai dar 1. Né? E por que não está errado o que eu acabei de falar? Porque é no limite. Então você está entendendo? É no limite. Então vai realmente cortar os zeros e vai dar 1. Certo? E você vai ter. O que vai acontecer? Isso aqui. Se você pegar a integral, né, de menos infinito até mais infinito do limite, quando epsilon tende a 0, de delta epsilon de t vezes dt, vai dar 1. Tá? Vai dar 1. Então a gente pode usar, né, a definição do nosso impulso unitário como sendo essa aí, né? Então ele é uma função que, como é que você poderia representar fisicamente essa função? Não tem como, não tem como, porque você teria que representar o infinito. Você pode ter uma aproximação? Pode. Imagina, por exemplo, um raio. Um raio é, mal comparando, como se fosse um impulso unitário, porque num tempo muito pequeno você tem um valor muito alto da tensão, certo? Ou da corrente que você está trabalhando, certo? Ok? Então você pode imaginar isso como se fosse um impulso unitário, tá? Aí você fala, poxa, se essa função, se esse sinal é um sinal que você não consegue reproduzir, que é complicado pra caramba, eu já estou me dando nó na minha cabeça aqui, mas por que você vai usar ele? Porque ele é útil. A gente vai ver, por exemplo, uma utilidade dele que é impressionante, né? Já vamos ver. Primeiro, porque a gente pode usar o sinal impulso quando a gente estiver trabalhando com tempo discreto. O impulso em tempo discreto não é nada disso que a gente acabou de mostrar, é muito mais simples. O impulso em tempo discreto é simplesmente isso aqui, ó. Vou desenhar. Primeiro que se é tempo discreto não é t, é n. A letra é a mesma, delta, só que aqui a gente coloca n. Em tempo discreto, normalmente a gente não usa parênteses, a gente usa colchete para mostrar que a gente está trabalhando em tempo discreto. Mas tem livro que usa parênteses, tá? Normalmente eu uso o colchete. O impulso em tempo discreto é assim, é bem fácil de representar, ó, 0, 0, 0, 0, em todos os valores que são diferentes de 0. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? E em 0,
ele vale quanto? Ele vale 1. Então, primeiro, olha, o impulso discreto é muito mais fácil, tá? Sim, é muito mais fácil. A gente usa bastante, inclusive, quando vocês forem trabalhar em sinais em tempo discreto. Mas em tempo contínuo, na verdade, em tempo contínuo a gente tem que mostrar, digamos assim, como uma coisa funciona. E para que ele serve. E aí vocês vão entender a importância dele, apesar de não ser... Quando vocês entenderem a definição mais correta, a definição dele inicial é essa aqui, tá? É essa aqui. Mas eu vou mostrar para vocês uma definição daqui a pouco que é melhor do que essa, tá? Então, e vocês vão ver porque ele realmente é importante. Olha só que coisa interessante. Vamos ver se vocês conseguem entender uma coisa. Vamos supor que eu pegue uma função qualquer, f de t, e eu multiplique ela por delta de t, tá? Como é que a gente multiplica a função? A gente pega o valor de uma função e multiplica pelo valor da outra função, certo? E o que vai acontecer se você fizer isso? Imagina, então, que você tem o delta de t aqui. A representação do delta de t, como é que é feita? Aqui é o t, aqui é o 0. Aqui, por exemplo, para eu representar o delta de t, eu uso uma seta com tamanho 1. Esse é 1 delta de t. O tamanho da seta é 1, tá? Oi. Professor, não devia ser infinito em vez de 1? Não, porque na verdade ela não vale 1 ali. A integral de 0 menos a 0 mais é que vale 1. Ela tende a infinito, mas você coloca para representar isso, por isso você bota a seta. Não, mas não vale 1. Eu não estou dizendo que aquilo ali vale 1. Eu estou falando que a representação é essa, 1. Se fosse 2 impulsos unitários, você ia colocar uma seta de tamanho 2. Pode ter 2 impulsos unitários? Pode. Você está entendendo o que eu estou falando? Então é 1 delta. Essa seta está indicando que vai para o infinito mesmo. Está indicando que vai para o infinito. Porque a ideia é essa mesmo. Tá? A ideia é essa. Mas o que pode ter? Você pode ter um degrau. Você pode ter um impulso, pode ter 2 impulsos. Como é que você coloca um segundo impulso ali? Se você somar 2 impulsos, você não concorda? Se você somar isso aqui com um outro impulso unitário, você não concorda que você vai colocar uma setinha em cima da outra setinha? Então o tamanho vai ser 2. Quer dizer que tem 2. Quando isso acontece? Daqui a pouco vocês vão ver. Quando aparece 2 impulsos, 3 impulsos, vocês vão entender, tá? Um impulso é isso aqui, essa é a representação, tá? Então isso aqui é o delta de t, certo? Ele vale 0 em todos os outros pontos, concorda comigo? Ele vale 0 em todos os outros pontos, concorda? É pela definição. Em todos os outros pontos diferentes de 0, ele vale 0 pela definição dele. Para ter diferente de 0, aqui ó, 0 para ter diferente de 0. Ele só existe em que ponto? Em t igual a 0, certo? Ele só existe em t igual a 0. Agora preste atenção. Eu vou pegar ele, que está aqui, delta de t, vou pegar uma outra função, que é o f de t, certo? Preste atenção. Quando você multiplicar essas funções, quanto é que vale o delta nesses pontos aqui? O delta nesses pontos, quanto é que vale? Acabei de falar. 0. Multiplica o delta pelo f de t agora. Para todos os pontos do f de t em que t é diferente de 0, a multiplicação vai ser 0. Concordam comigo? Ou seja, o único ponto que vai sobrar é esse ponto aqui, certo? Onde ele cruza o eixo vertical. E que ponto é esse? Ué, esse é o f de 0, certo? Vocês concordam que só vai sobrar ele? Sim? Então eu posso dizer que f de t vezes delta de t é igual a f de 0 vezes delta de t. Ok? Ou seja, na verdade, quando eu pego f de t, uma função qualquer, e multiplico
pelo delta de t, o que sai é um impulso, certo? Ponderado pelo valor daquela função em zero. Como assim ponderado? Eu não estou multiplicando o impulso por f de zero? Se, por exemplo, f de zero fosse 3, ia ser 3 delta de t. Né? Pô, como assim f de zero é igual a 3? Ó, pega uma reta qualquer aí, ó. 3t mais 3, por exemplo. Quando t é igual a zero, quanto é que vale a reta? Vale 3, certo? Vale 3, ok? Onde ela corta o t igual a zero. 3 vezes o delta de t vai zero. Você não podia escrever delta de zero? Poderia. Delta de t basicamente é delta de zero também, né? Só existe em zero, tá? Mas a gente coloca a delta de t que é um genérico, né? Se você coloca só o delta de zero, você só está pegando um valor, mas outros valores é zero. Sim, mas tem que colocar, certo? Tá? Então isso aqui é uma coisa importante que nós temos. Acabamos de chegar num resultado importante, né? F de t vezes delta de t é igual a f de zero vezes delta de t, porque delta de t só existe em zero. Ah, delta de t só existe em zero. Tá bom, legal. Aí eu vou mostrar que o delta de t existe em outro lugar. Quer ver? Se eu fizer isso aqui, ó, delta de t menos 2, o que vai acontecer? A gente aprendeu. Delta de t não é uma função do tempo, não é um sinal. Quando a gente faz t menos alguma coisa, o que a gente faz com esse sinal? Desloca ele, concordam comigo? Desloca ele. Então o que vai acontecer aqui? Vai ser um impulso que está em que posição? 2. Concordam que é o impulso na posição 2? Legal? Certo? Tá? Se você então vai ter o quê? Você vai ter uma coisa assim, ó. Na posição 2, você vai ter um cara de tamanho 1, e que na verdade a gente escreve ele como sendo o quê? Deixa eu apagar isso aqui que tá, para não complicar. Isso aqui é o delta de t. Isso aqui é o delta de t menos 2, concordam? Que é o delta de t menos 2? Certo? Aí eu pergunto para vocês, se eu pegar o delta de t menos 2 e multiplicar, né, pelo f de t, o que vai sair? Vai sair o f de 2 vezes o delta de t. É assim mesmo, tá? Desculpa, delta de t menos 2, claro, certo? De t menos 2. Entendeu o que eu estou falando? Então, por quê? Porque ele simplesmente, né, você conseguiu fazer esse deslocamento aí do delta, certo? Ele só existe, né? O que vai acontecer? Eu até brinco, quando você tem coisa, quando você tem um delta de alguma coisa, você tem que fazer com que essa alguma coisa aqui, o delta só vai existir onde aquela alguma coisa é nula. Onde t menos 2 é zero? É onde t menos 2 é igual a zero. Faz a equação, t menos 2 é igual a zero, t igual a 2, certo? Entenderam o que eu falei? Legal? Tá, bacana. Tá. Então se fosse assim, por exemplo, delta de t mais 3 vezes f de t, ia dar o quê? F de? Não, menos 3. Por quê? Porque delta de t mais 3 é delta de t menos 3. Então ele desloca para a posição menos 3. Concordam comigo? Certo? Então é f de menos 3 vezes delta de t mais 3. Entenderam isso? Isso é uma das primeiras propriedades da função delta. Ela não é uma propriedade tão importante, tem exercícios que a gente vai utilizá-la, mas ela não é tão importante. Porém, tem uma outra muito mais importante. Como assim muito mais importante? Vou explicar. Vou pegar um exemplo aqui que a gente já viu, né? Vamos pegar, por exemplo, f de t vezes delta de t é igual a f de 0 vezes delta de t.
Ok? Tudo bem? O t, aqui eu estou trabalhando com t, né? Poderia estar trabalhando com uma outra variável, tal, x, qualquer coisa, tá? Ok? Só representar no plano. Aí o eixo horizontal, em vez de ser t, vai ser x, vai ser tal, vai ser o que vocês quiserem, tá? Ok? A gente usa t porque é o mais comum, tá legal? Agora olha só, se eu fizer isso aqui, ó, quanto é isso? Quanto é que vai ser isso? Eu quero fazer agora a integral de f de t vezes delta de t vezes dt. Quanto é isso? Hein? Pensa bem. Isso aqui vale quanto? Isso aqui vale quanto? Está aí em cima para vocês verem. Quanto vale? Está aí, está escrito aí em cima. Repitam. F de 0 vezes delta de t. Certo? Ok? 0 é uma variável? 0 é uma variável? Não. Então f de 0 é um valor. Delta de t tem variável aí? Sim, é uma coisa que varia? Sim, delta de t varia. Mas f de 0 é uma constante, concordam comigo? Varia no tempo f de 0? Não. É uma constante. Então eu vou escrever só integral aqui para vocês verem. Não vou usar cálculo. Está usando. Né? Isso aqui é o básico do cálculo. O que é que acontece aqui? Esse f de 0 é um valor constante. Em relação ao tempo. Então eu posso escrever isso aqui, ó, f de 0, que multiplica a integral de menos infinito até mais infinito de delta de t dt. Mas eu já sei quanto vale essa integral. Quanto vale essa integral? 1. Aqui, ó, pela definição, vale quanto? 1. Então isso aqui vale 1. Ou seja, a integral, essa integral ficou feia, hein? A integral, esse 1 também ficou feio. A integral de menos infinito até mais infinito de f de t delta de t dt é igual a f de 0, tá? E isso já é um resultado interessante. Como assim um resultado interessante? Explica isso aí. Vamos supor que eu não sei quanto vale o f de 0. É uma função qualquer lá, eu não sei quanto vale. Mas eu tenho acesso a essa função, sei lá, estou lá no meu laboratório com um sinal qualquer, f de 0. Desculpe, f de t, certo? f de t. Aí eu chego e quero saber qual é o f de 0. Aí vamos supor que no meu laboratório eu tenho um gerador de impulso unitário. Não é isso que eu faço, tá? Não existe gerador de impulso unitário, mas vamos supor que eu tenho, tá? E aí eu pego, através de um equipamento que faz a integração, por exemplo, e multiplico os dois sinais e integro. O que vai sair na saída desse equipamento, desse circuito? O valor de f de 0, tá? Então eu tenho como descobrir o valor de f de 0. O impulso unitário, ele é também chamado de função amostra, às vezes, né? Por quê? Porque você consegue, através do impulso unitário, descobrir amostras do sinal, tá? Você consegue fazer uma amostragem. A amostragem é pegar valores do sinal, em vários tempos, certo? Ah, não, você só pega em 0, tá? Só pega em 0 porque eu peguei o impulso unitário em que posição? Delta de t está em que posição? Em t igual a 0, não é? Agora me explica aí, se eu pegar, né, e fizer f de t multiplicar por delta de t menos um valor qualquer k, certo? E integrar de menos infinito até mais infinito dt. O que vai acontecer? A gente já viu que isso aqui vai valer quanto? Vai valer f de k delta de t menos k dt, concorda?
A gente acabou de ver isso, não é? Mas f de k é uma constante, certo? É um valor. É um valor. Quem é delta de t menos k? É o delta de t na posição k, certo? Se, por exemplo, é delta de t mais k, é o delta de t na posição menos k, certo? O que vai sair aqui? Vai sair integral de menos infinito até mais infinito de f de k, delta de t menos k, dt. F de k é uma constante, f de k, integral de menos infinito até mais infinito, de delta de t menos k, dt. Isso aqui, galera, também vai dar 1, né? Integral de menos infinito até mais infinito vai pegar o delta em algum ponto. Vocês concordam comigo? Né? Vai pegar o delta em algum ponto. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai ser o quê? F de k. Então, eu consegui, acabei de mostrar para vocês o seguinte, eu até vou pegar aqui, se aparece aqui um resumo disso. Não tem. Vou usar só o padrão do livro aqui, né? Então eu vou botar aqui, ó, que f de t, na verdade, φ aqui de t, delta de t menos t grande é igual a φ de t grande. Essa é uma propriedade que a gente acabou de ver, né? Você pega, vezes delta de t menos t grande. Tá aí agora a integral de φ de t delta de t menos t grande vezes dt menos infinito até mais infinito é igual a φ de t grande. Aqui sim. Essas duas propriedades são importantes. Por quê? Na verdade, a primeira é importante para você poder mostrar a segunda. Não sei se vocês entenderam, né? A primeira é importante para você poder usar a segunda propriedade, tá? E aí acontecem umas coisas interessantes. Eu não vou mostrar isso, mas você consegue mostrar isso aqui também, ó. Isso aqui também vale. Deixa eu colocar em outra cor aqui. Isso aqui é basicamente isso aí. Isso? Não, isso aqui está errado. Depois eu mostro, tá? Não vou inventar, não. Deixa isso aqui, tá? Beleza. Por que isso aqui é importante, por exemplo? Você concorda comigo que se você pegar inúmeros valores de t grande, né? Porque aqui é um t grande só que eu estou usando, mas você pode usar um t1, um t2, um t3, um t4, um t5, você vai pegando a amostra. Se você fizer essa operação, você vai pegando a amostra do sinal, né? Você vai pegando pedaços do sinal, né? Então, isso já é uma coisa interessante, tá? A gente vai usar isso mais tarde, tá? Aí que sai aquele teorema de Nyquist. Aí você vai mostrar justamente a taxa de Nyquist, né? O Nyquist, né? Ela vem disso aí, basicamente. Por quê? Você pega, faz uma amostragem no sinal. Esse teorema que ele está falando é o seguinte: é um dos teoremas mais bonitos que tem em sinais e sistemas. Ele diz o seguinte: se você tiver um sinal qualquer, cuja frequência dele, vamos supor que é o sinal de voz, certo? Sinal de voz, a frequência máxima de uma voz, sinal de áudio, vamos generalizar, áudio. Né? Qual é a maior frequência que o sinal de áudio tem? Qualquer um, o sinal de áudio pode ter uma frequência de 200 kHz, mas qual é a frequência em que nós, humanos, conseguimos escutar ou perceber o sinal de áudio? É entre 20 Hz, vamos botar 0 Hz, né? Também ninguém consegue 0 Hz, né? Que é o zero que eu estou falando, ninguém vai escutar nada porque não tem vibração nenhuma, mas próximo a zero, até 20 kHz, tá? Também muito pouca gente consegue 20 kHz. Detalhe, vocês vão ficando velhos e vocês não escutam frequências altas, tá? Isso é normal. Então,
vocês, eu diria, até os 20 anos, vocês ainda vão conseguir escutar as frequências muito altas. Mas acima disso, você já tem uma perda grande de frequências altas. É normal, é o envelhecimento do ouvido, tá? É o envelhecimento do ouvido. E às vezes o cara mais novo, ele já tem esse problema. Como assim? O cara, por exemplo, foi sujeito a muito barulho muito excessivo. Pode realmente estragar algumas células auditivas lá e o cara não consegue escutar. E aí, isso é mentira. Não é, né? Acontece mesmo. Tinha um colega que, na época que eu fiz o IME, você fazia assim, no primeiro ano você entrava e saía no quinto ano, né? E você, na época que eu fiz, quando você saía no quinto ano, no primeiro ano você serviu o exército, digamos assim, você fazia o serviço militar. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano, ninguém mais colocava farda. O pessoal se formava e ia embora. No meu ano houve uma mudança, mas era assim que funcionava durante muitos anos, tá? E o que acontece? O exército perdia o engenheiro, ele queria engenheiros, certo? Ele queria engenheiros. Então, nessa época, eles faziam um concurso só para quem era militar mesmo, de Academia Militar das Agulhas Negras. Eles faziam um concurso para os militares, que normalmente eram capitães, eram militares, alguns primeiros tenentes. O primeiro tenente é um cargo logo abaixo de capitão. Mas aí o cara já ia ser promovido para capitão logo que entrasse ali no IME, né? E esse concurso fazia com que esses militares entrassem no IME no terceiro ano. Eles faziam o terceiro, o quarto e o quinto. Aí você fala, mas eles perdiam o primeiro e o segundo. Só que lá no IME, diferente de vários lugares, mas igual a outros vários lugares também, primeiro e segundo ano é matérias básicas. É assim. Tanto que as turmas são juntas, não tem engenharia elétrica, não tem engenharia química, não tem engenharia mecânica, não tem engenharia civil. Todo mundo assiste aula no primeiro e segundo ano junto, tá? Por quê? Porque são as matérias básicas, cálculo, física, essas matérias que vocês veem, tá? Que normalmente vocês veem no primeiro e segundo ano, tá? Então, beleza. O que acontece? Entrava o pessoal no terceiro ano. Por que eu estou contando isso? Porque tinha um cara que entrou no terceiro ano, né, que ele era de cavalaria. Cavalaria é a arma que trabalha com o transporte no exército, certo? Então tem os carros de transporte de tropas, etc. Mas também é onde você tem os tanques, certo? Os tanques. E o que acontece? Cara, não sei se vocês já escutaram de uma distância de 3 metros, o que é o barulho de um tanque, um canhão disparando. Se você acha que um tiro é uma coisa alta, porque o tiro é alto, pessoal. Só para você entender, um tiro de fuzil, se você estiver próximo, não estiver preparado, aí, digamos, você vai ficar com o ouvido zunindo uns 2 dias, tá? Imagina um tiro de canhão. E imagina um tiro de canhão e você dentro de uma caixa dentro, que é o tanque. Esses caras ficam surdos rapidinho. Eles têm que parar de ficar dentro lá, tem que usar protetor, mas o cara acaba não usando, etc. Esse cara, com 30 anos, né, que era a época que ele estava fazendo lá o IME, né, que ele entrou, a gente colocou uma frequência de 12 kHz, ele não escutava o apito. 12 kHz, galera. Ele não escutava o apito. Você escuta o apitinho, né? Você vai escutando... Aí quando vai passando do limite do seu ouvido, você não escuta mais nada. Vai ter gente de você... Se eu pegar aqui um gerador de sinais, quando eu começar a colocar a frequência aumentando, botando no alto-falante, todo mundo está escutando. De repente, quando eu chegar lá o professor vai começar a parar de escutar lá nos 15 kHz. Mas vai ter aluno que também vai parar nos 15 kHz. Depende do cara. Entendeu? 16, 17, o cara não escuta nada. Então a gente fala 20 kHz, mas não quer dizer que é 20. Beleza. 20 kHz, fala. É só sobre o IME, na verdade. Assim, hoje em dia tem um limite de idade, né? Não, deixa eu explicar. Um aluno veio me perguntar aqui na aula passada. Hoje, quando você vai entrar para o primeiro ano do IME, tem que ter um limite de idade. Porque você vai querer formar as pessoas, certo? É como se fosse... É o limite da Academia Militar das Agulhas Negras. De repente, o máximo que o cara pode entrar é 20 anos, ou sei lá, não sei.
tá? Porém, eu não sei se está valendo isso. Quando eu fiz IME, mudou a regra toda. O IME mudou todo. O IME mudou todo. O IME agora vocês têm que botar a farda, vocês. Quem vai fazer IME tem que botar a farda os 5 anos. Não era que nem eu que colocava no primeiro e tirava. E ia embora. Certo? Os 5 anos. E alguns, mesmo além dos 5 anos, vão ter que continuar no exército, porque escolheram isso. Tem os que vão para o exército e vão para fora. Quem, na verdade, todos vão continuar ainda usando a farda, ainda pelo menos mais 2 anos. Porque o cara coloca 5 anos a farda, aí no último ano do IME ele se forma, é promovido a primeiro tenente, logo, ele não passa como segundo tenente, ele vai direto para primeiro tenente. E aí ele é obrigado, se ele fez a opção, eu quero seguir a carreira civil, beleza, mas vai ter que ficar 2 anos no exército. Vai ter que trabalhar 2 anos, tá? Tipo, pagando o curso que ele fez. Até porque recebe. Até porque o aluno recebe um salário mínimo por mês. Entendeu? Ele não, além de não pagar, ainda recebe um salário mínimo por mês. Então, vai ter que ficar pagando o exército, fazendo 2 anos de trabalho como milico. Notem, você não vai pagar, porque você ainda vai receber como militar, né? Mas é tipo pagar um tempo, certo? Tempo é dinheiro. E tem o pessoal que continua na carreira direto. Mas o que eu estou falando, eu falei até com o aluno, eu não sei se existe isso ainda. Mas existe uma opção em que o cara se forma em engenheiro e faz uma prova, e aí ele não faz o IME para aprender engenharia, porque ele já é engenheiro. Ele faz o IME só para pegar a parte militar, digamos, da coisa, e depois de 1 ano ele recebe a opção como se tivesse formado pelo IME. Entendeu? Eu não sei se isso existe ainda. Com certeza existe na Marinha, tá? Na Marinha existe. Tá? Por quê? Porque a Marinha não tem escola de formação de engenheiros e a Marinha precisa de engenheiros militares. Por que precisa de engenheiros militares? Porque tem coisas que você tem que ter uma hierarquia, tem que ter até grau de sigilo em que você vai trabalhar. Sistemas de armas não são coisas que o pessoal... eu contei já para vocês a história do Exocet, não? Vocês talvez tenham visto na época da escola do ensino médio, ouvido falar, ou o professor de história contado do conflito que houve na América do Sul, que foi a Guerra das Malvinas. Tá? O que foi a Guerra das Malvinas? A Argentina tem um conjunto de ilhas, que a Argentina chama de Ilhas Malvinas, mas que a Inglaterra tem posse daquelas ilhas. Tá? É um território inglês, Ilhas Falkland, que eles chamam. Tá? Beleza. A Argentina estava numa merda dessas que normalmente está, né? Agora talvez com esse maluco aí, que é totalmente louco, aprovou ontem as leis que ele queria, né? Talvez seja o plano real deles, na verdade, vocês estão entendendo? O Brasil também teve numa merda dessas aí, tá? Só que a gente teve o plano real e o Brasil saiu. Vocês não sabem o que é isso. Eu sei o que é hiperinflação. Eu sei o que é que você ganhar um dinheiro e no mesmo dia você praticamente fizer todas as compras possíveis, porque se você deixasse passar uma semana, as coisas aumentavam 10%. Era isso que o pessoal ia. Então você ia no supermercado, você nunca via um carrinho. Claro, coitado, tinha gente que não tinha dinheiro para comprar, mas o pessoal de classe média só via o cara com 3 carrinhos, né? Porque o cara fazia as compras do mês, onde ele só ia fazer outras compras depois no mês seguinte, porque senão, né? E o salário também era aumentado, existia uma realimentação na coisa que não ia dar certo. Mas beleza, nós fizemos isso, a Argentina talvez fez. Voltando à guerra, para não mudar o assunto. Na guerra, a Argentina foi e no início simplesmente não tinha ninguém para oferecer resistência para a Argentina. As Falklands tinha lá um batalhão de, 30 homens, certo? Não é isso, nem isso, é um lugar pequeno. Os argentinos tomaram as ilhas. Obviamente os ingleses não iam ficar olhando, né? Isso tudo da Argentina é uma cortina de fumaça para nego esquecer da inflação, mas é isso mesmo. Beleza, tomaram. Aí os ingleses botaram a esquadra deles na água. Os caras têm uma marinha absurdamente poderosa, né? Assim como um exército, etc., fuzileiros, e vieram, chegaram perto e começaram os combates, certo? Né? E a marinha inglesa com os caças Harrier, né, que sobem na vertical e não sei das quantas, estavam dando uma surra do caralho nos argentinos, né? Porrada atrás de porrada. Os argentinos não davam nem para começo de conversa. E aí,
Bom, aí, né, até mostraram, piloto argentino usando um Mirage, né, que era um caça de geração passada fazendo mágica, o cara, entendeu? Fugindo dos ingleses, não sei o quê, mas se fudendo pra caramba, né, morrendo gente, não sei o quê. Cara, só que um dia, a Argentina, ela pegou e usou, né, com um caça argentino antigo mesmo, disparou um míssil, que era um míssil muito avançado. A Argentina tinha comprado esses mísseis da França, chamava Exocet, tá? Era um míssil que você podia disparar a 10 km de distância, né? Ele vinha rasante a água, você não conseguia, e destruiu um cruzador argentino. Matou mais de... destruiu um cruzador inglês, matou, mais de 200 marinheiros, o negócio afundou, tá? Porra, a Inglaterra ficou louca, né? Começou a fazer, só que a Inglaterra, né, falou isso, né? Ela identificou que era um míssil Exocet, e quem fazia era a França, né? A Inglaterra conversou com a França, aí a França não, pode deixar que eu vou resolver o teu problema. A França forneceu à Inglaterra um equipamento que enviava ondas de rádio em todas as direções, e que essas ondas de rádio tinham um sinal específico, cara, que desabilitava o míssil, tá? Desabilitava o míssil. Por isso que o sistema de armas você tem que desenvolver às vezes no próprio país. Desabilitava. Tipo, quando eles tentaram mandar um outro míssil, o cara deu aqui no míssil, o míssil fez assim, caiu dentro d'água, tá? Simplesmente ele simplesmente só saiu do avião e nem queimou o combustível, caiu dentro d'água, tá? Ou seja, essa é uma das razões para você ter, né, uma força armada ou qualquer coisa assim, porque você comprar equipamento de tudo é muito bonito, mas é por isso que a gente tenta nacionalizar. Eu trabalhei num sistema que pegava um míssil terra-ar, que era alemão, e a gente decodificou ele todo, a gente fez um míssil igual, só que tudo nosso, você está entendendo? Engenharia reversa, tá? E isso é bom, porque você aprende um monte de coisa. É isso que o engenheiro militar faz, ele desenvolve essas coisas. Impressionante. Depois, coitado da Argentina, né? Sofreu. O argentino acendia um cigarro, caiu uma bomba em cima. O inglês tinha botou um satélite em cima que só pegava pontos de calor, não sei das quantas. Pô, isso nos anos 80, vocês nem eram nascidos, galera. Talvez vocês tenham estudado isso aí no segundo grau. Vocês não eram nascidos, eram anos 80, tá? E isso é uma coisa que me lembra até hoje. O pessoal, agora não tá assim, mas aí o pessoal ficava pensando na Terceira Guerra Mundial ia acontecer com as Malvinas, sabe? Os caras vão bater, mas aconteceu nada depois, né? O nego achou que o inglês ia usar arma nuclear, né? Mas nada disso se comprovou, né? Essa é uma das coisas bem complicadas, mas que você realmente usa isso aí, tá? Só voltando para finalizar, tá falando da taxa de Nyquist, não é isso? Tá, então olha só, 20 kHz é o máximo, não é? O que é que o teorema de Nyquist diz? Por isso que esse é um dos mais bonitos que a gente tem que colocar em sinais e sistemas. O que é que o teorema de Nyquist diz? Ele diz o seguinte: se você tem um sinal cuja frequência máxima é F, por exemplo, então vamos supor que a frequência máxima do sinal de áudio para nós é 20 kHz, tá? Se você pegar um sinal qualquer, né, que representa aquele sinal, você pega esse sinal e amostra ele numa frequência 2 vezes maior do que a maior frequência, certo? Então você amostra ele numa frequência 2 vezes maior do que a maior frequência, pelo menos 2 vezes, tá? Você vai ter um sinal que é contínuo no tempo e você vai transformar esse cara num sinal discreto no tempo, concorda comigo? É um discreto no tempo. E aí vai ter um monte de buraquinhos entre um ponto e outro, concorda comigo? Só que mesmo assim você consegue recuperar 100% do sinal. Se você amostrar em 2 vezes, você consegue 100% do sinal se você quiser transformar ele do sinal que é amostrado no sinal original. Aí você fica, caralho, isso é impossível, né? Você está pegando um inteiro, está pegando pedacinhos dele e depois você consegue 100% do sinal. A gente mostra matematicamente que é possível isso. É foda. É um teorema bem foda.
É claro que existe uma série de condicionantes. Até a frequência tem que ser máxima, né? O sinal não pode ter infinito. O sinal nunca tem limite de frequência. Você pode dizer sempre que ele vai ter uma frequência infinita que não aparece ali, tá? Mas a gente tem que mas supondo que seja isso, tá? A gente consegue amostrar e consegue das amostras do sinal amostrado gerar um sinal analógico, ou seja, então analógico é um sinal contínuo no tempo novamente, que é exatamente igual ao sinal original do cacete, tá? E como é que se faz essas amostras? É usando a amostragem é feita pela função delta. Mas a função delta é uma função que não existe, Abel. Você acabou de falar que a função delta, você não consegue, o valor tende a infinito, a única coisa que você tem é a área, mais ou menos. Né? Eu acabei de mostrar que dá para você saber, usando a função delta, não interessa como eu vou usar, se tiver uma caixa preta que entra a função delta e entra um sinal, né? Eu fizer várias vezes a função delta lá dentro, eu pego pedaços do sinal. Aliás, olha só que coisa interessante, ó. Pega assim, ó. Olha que coisa interessante. Eu acabei de escrever isso aqui, não é? Φ de t, delta de t menos t grande, né? dt é igual ao φ de t grande, não é isso? Se eu tivesse escrito assim, ó. Φ de tal delta de t menos tal d tal de menos infinito até mais infinito. Quanto é que ia dar isso aqui? Notem que eu usei umas outras letras agora. Notem que eu estou usando d tal agora, tá vendo? Então a variável de integração é tal, não é? Vocês concordam que isso aqui ia dar φ de t? Pensa bem. Onde existe o delta de t menos tal? Onde delta de t menos, ou onde t menos tal é igual a quanto? É igual a zero. Sempre o delta, ele só existe quando o que está dentro do parênteses dele é zero, certo? Então existe no ponto tal igual a t, concordam comigo? Aqui t é como se fosse uma constante, porque quem está variando é o tal, legal? E olha só que coisa interessante, ó. Eu consigo obter, né, o φ de t. Quem é o φ de tal? É igualzinho ao φ de t, galera. Só usei uma outra coisa. Então, quando eu pego uma função e faço uma integral assim, eu consigo encontrar um φ de t para todos os pontos t que eu quero. Você concorda que eu consigo tirar a minha função toda? Tudo bem, você vai ter que fazer isso aqui infinitas vezes, porque você vai ter infinitos valores de t, mas vocês entendem que eu consigo pegar a minha função toda? Ou seja, se eu pegar e fizer essa operação aqui, né, essa operação vai dar a função original. Essa operação, cara, ela tem um nome, tá? Ela tem um nome. Essa operação, ela é chamada de convolução, tá? A gente vai chegar lá, de convolução. Só que ela não é com o delta. A convolução é uma operação mais, digamos, generalizada. Você faz a convolução de f de t convoluindo. Já estou dando um spoiler aqui do que a gente vai ver. Com g de t você escreve isso aqui, ó. F de tal, g de t menos tal, d tal. Isso é a convolução, tá? De f com g. E ela é comutativa, então você poderia escrever também assim, ó. G de tal, f de t menos tal, d tal, que vai dar g de tal, g de t convoluindo com f de t. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Ela é comutativa, tá? Como é que prova a comutatividade? A gente vai chegar lá em convolução, mas é fácil provar. É só usar uma mudança de variáveis no cálculo, tá? Você não faz a mudança de variável no cálculo, você não consegue fazer, é só chamar de tal, chamar de t menos tal e ao contrário, entendeu? Você consegue fazer essa diferença. Bom, e aí, notem, isso é a convolução de g com f, ou de f com g, né? E eu não sei o que vai dar isso aqui. A gente vai aprender isso aqui é a parte complicada, é o final do nosso primeira parte do curso, é a convolução. Mas já estou dando um spoiler dela, tá? Olha o que eu estou falando aqui.
isso aqui não é a convolução de f com g. Aliás, deixa eu até colocar isso aqui. Na verdade, isso aqui é a convolução de φ de t com o delta de t. Tá? Ok? F com g é essa aqui, ó. F com g. Eu até vou separar isso aqui para não ficar escrito. Vou botar uma barrinha aqui para a gente não saber. Né? Então, olha só. A convolução do φ de t com o delta de t dá a própria função. Isso é uma coisa interessante, né? E faz sentido, né? Se pegar a convolução do f de t e a operação é essa, você concorda comigo que vai dar a própria função? Acabamos de ver isso, né? Para cada ponto você não vai ter, para cada t você não vai ter a própria função, φ de t, para o t igual a menos 3, menos 4, para qualquer t, você vai ter a própria função. Acabei de mostrar isso. Ah, mas você encontra, não, você encontra φ de t onde t é um determinado valor. Beleza, faz para todos os valores de t. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz para todos os valores de t. Ok? Então, isso é legal, porque acabei de mostrar que a convolução de um sinal com um impulso unitário, porra, Abel, mas o impulso unitário é impossível de definir, etc. A gente vai chegar lá, tá? Vamos chegar agora lá, tá? Você não vai usar o impulso unitário. Por quê? Porque você não vai meter, vamos esperar aqui um raio chegar, fazer que nem o Edison, né? Vou ver, ele ficou empinando. O cara é muito louco, né, cara? O cara é muito louco, cara. O cara chega e empina uma pipa lá no meio do... Isso é verdade, né? Para ver se o raio pega e o que acontece com aquela eletricidade, né? Nem a gente vai fazer isso, né? Ok? Outro que é muito louco, o Newton, cara. O Newton, além de ser um gênio, ele era meio louco, cara. Assim, ele trabalhou em várias áreas, não foi só cálculo, etc. O Newton trabalhou em várias áreas. Cara, vocês sabiam que ele é um cara que trabalhou muito em ótica, né? Todos aqueles teoremas de reflexão de espelhos e parabólica, de luz, etc. e tal, ele que colocou lá. Cara, ele furava o olho com uma agulha. Ele furava o olho, ele ficou quase cego. Ele furava o olho para saber se a luz era uma partícula, entendeu? Ele furava o olho com uma agulha. Ele quase ficou cego. Para fazer experiência, fazer fechando o olho. Cara, muito louco, tá? Mas são esses gênios aí que aparecem. A mulher lá que ganhou a mulher tem 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, a Marie Curie, né? Em física e química, né? Por quê? Pesquisou a física e a química ligado na parte de radioatividade. Mas morreu porque foi exposta. Ninguém sabia qual era o perigo da exposição, né? Mas esses caras são muito fodas, muito fodas. Tem uns caras aí que realmente, você vê, o Fourier, o Laplace, esses caras... Galera, a gente está no século XXI, esses caras eram do século XIX, né? 1800 e alguma coisa é século XIX, né? Quer dizer, passaram os 1900 inteiros, já estamos no 1/4 do século XXI, e os caras ainda são usados, e vão ser usados muito tempo ainda, né? Realmente um absurdo. É que eu falo, não tinha internet, né? Então o cara tinha que... não tinha televisão, o cara tinha que estudar. Não tinha solutions do livro, o cara tinha que fazer as questões todas. É muito absurdo. Vamos lá. Eu falei que eu ia agora chegar onde eu mostrei. Esse tipo de definição que a gente colocou aqui, ó, né? Que a gente falou, ó, é o limite quando epsilon tende a zero, vale zero quando t é diferente de zero, né? Isso não é legal. Isso não é legal. Tem um monte de funções que você pode desenhar que no limite vão dar um impulso e que não são impulso, certo? Então, existe uma definição, né, que a gente chama de... Só o livro do Lattes traz isso, hein? Eu acho bem legal. Só o livro do Lattes traz isso. Ele mostra isso de uma maneira bonitinha, tá? Deixa eu copiar. Só tem no livro do Lattes. Tá? Ele diz o seguinte, ó, que uma das definições mais importantes é que você fala, como é que eu vou definir isso aí? Como é que eu vou definir impulso? Não está legal essa definição. Ele fala assim, define por uma propriedade importante dela. Qual é a propriedade mais importante da função impulso? A gente acabou de mostrar. É a função da amostragem, é a propriedade da amostragem, tá?
Então ele fala assim, se uma função qualquer, se um sinal qualquer, ele obedece o teorema da amostragem, digamos assim, da função impulso, então a gente pode considerar ele como sendo a função impulso. Tá, por que você está falando disso? Pelo seguinte, ó, deixa eu voltar aqui. Então, o que ele quer dizer como função, impulso unitário definido como função generalizada? Ele diz o seguinte, ó, eu não vou definir ele daquela forma, é igual a zero quando t é diferente de zero, quando t tende a zero, ele tende a infinito, a integral tende a 1, não sei o quê, e as propriedades todas vêm disso. Vocês concordam que as propriedades todas vêm disso? As propriedades que a gente acabou de demonstrar, por exemplo, da amostragem, elas vêm disso aí. A gente primeiro demonstrou que a função que multiplica o impulso é o f de zero. Depois a gente mostrou que a função que multiplica o impulso deslocado, né? Ok? É o f do valor da função no local do impulso, certo? Que multiplica o impulso. E a integral disso é o próprio valor da função. Se você fizer infinitas integrais para todos os valores possíveis de deslocamento do impulso, você tem a própria função. Tá? Essa é a função amostragem que a gente acabou de mostrar. Tá? E aí ele fala o seguinte, ó, vamos pegar aqui então, vamos tentar descobrir uma função que consegue obedecer esse princípio da amostragem. Está aqui o princípio da amostragem. Ó. Aquele que eu mostrei, ó. Φ de t vezes delta de t menos t grande é igual a φ de t grande. Se eu conseguir encontrar, né, uma função, né, que seja, né, desculpa, não é isso aqui que eu quero. Oi. É óbvio que eu não vou explicar porque o cara escolheu isso, mas vocês vão entender. Vou pegar, copiar, vou colocar aqui. Olha só, vamos pegar uma função que não é à toa que eu vou pegar ela não, hein? Não vou pegar ela à toa não. Que é uma função du dt. Como assim? Cara, lembra que a gente falou da rampa? Quando a gente derivava a rampa, dava o degrau. Quando eu derivava a parábola, dava a rampa. Certo? Deriva o degrau. Deriva o degrau. Olha aqui, vamos botar o degrau aqui. Olha que maneira a derivada do degrau, ó. Vou colocar o degrau aqui. T, U de T, vou colocar o degrau. 0. E 1. Olha só. Quando t é menor do que 0, dá 0, 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 o tempo todo, não é? Quando t é maior do que 0, dá 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pô, já tá parecendo pra caramba com o impulso, né? Se em 0 tender a infinito, porra, é o impulso. Né? Não é, a gente vai mostrar. Mas pensa bem, em 0 tende a infinito? Tende. Em 0 não tende a infinito? Não vai dar 90 graus? Você não vai ter um valor 1, não é isso? E um valor aqui não vai tender a infinito? Porra, cara, então, legal, se eu pegar a derivada do degrau, pode ser que seja um impulso. Como é que a gente vai ver se é um impulso ou não? Olha só que coisa interessante, ó. Eu vou pegar, em vez de eu pegar e fizer a integral aqui de delta de t, φ de t dt, que a gente sabe que dá φ de zero, não é isso? Φ de zero vezes, se eu fizer a integral de delta de t, φ de t dt, de menos infinito a mais infinito, dá φ de zero, a gente já viu isso. Não é isso? Dá φ de zero, não é? Então eu não vou pegar agora delta de t dt, não. Vou pegar... Por quê? Porque eu quero justamente, vou pegar uma outra função. Mas se essa outra função tiver a propriedade do impulso, a gente pode dizer que as funções são iguais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então ele faz justamente isso, olha só. Em vez de ele colocar... Vamos botar aqui, só para mostrar aqui. Em vez de ele colocar delta de t, φ de t, que pelas propriedades teria que dar quanto? Φ de zero, certo? Ele não vai colocar isso não, ele vai colocar du de t dt, tá?
du de t dt. Ele só coloca du de... Eu não aguento esse pessoal dos livros de cálculo economizando escrita. Porque não é du, né? É du de t dt, né? Coloca lá, parênteses, não custa nada fazer isso. Bom, olha só, você não tem du de t dt? Vou fazer aqui uma coisa que o professor de cálculo vai me matar, mas tudo bem, ó. Vou cortar o dt, tá? E fazer a integração por partes. Estou brincando. Vocês concordam comigo que a integração de u dv, não é isso? U dv é uv menos vdu, não é isso? Então, olha só. U, né? Desculpe. U, v, certo? Menos v du, né? Eu não botei, puta que pariu, agora ele botou fim de t, porque ele não colocou d fim de t dt, era mais fácil, mas tudo bem. Vocês entenderam? Ele colocar o negócio. Olha só, o que vai acontecer aqui, né? Preste atenção. Tudo bem, eu só usei a integração por partes, certo? Agora eu vou usar os limites de integração. Por quê? Porque eu vou pegar o u, né? O u de t e o φ de t, e vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou multiplicar eles. O que vai acontecer? Quando eu multiplicar essas duas funções, lembra, o u de menos... Isso aqui vai ser o quê? Vai ser φ de infinito, né? Deixa eu quebrar isso aqui em pedaços. Vocês entenderam o que está aqui? Mesmo economizando aqui as notações, vocês entenderam o que está aqui, não entenderam? Essa primeira linha aqui, acho que vocês conseguiram entender, né? É a integração por partes, tá? Agora, olha só. Como eu estou integrando de menos infinito até mais infinito, né? O que está acontecendo aqui? Vai ser, você concorda que isso aqui vai dar u de infinito vezes φ de infinito, concordam? Certo? Menos u de menos infinito menos φ de menos infinito, certo? Só que u de infinito, pessoal, positivo, é 1. Né? O u de infinito não é 1? E o u de menos infinito é 0. Então, isso aqui, essa parte aqui, ó, vai dar φ de infinito menos 0. Φ de infinito, já podia ter colocado direto φ de infinito, entenderam? Φ de infinito vezes u de infinito é φ de infinito vezes 1 é φ de infinito. Menos φ de menos infinito vezes u de menos infinito vai ser 0 vezes u de... Opa! Não pode, é só para vocês, ao contrário. Isso. Legal. Então já viu isso aqui. O que mais? Do lado direito, galera, olha só, fica uma integral de 0 até mais infinito. Por quê? Porque você não multiplicou pelo u de t? O u de t não começa em 0? Não é isso? O u de t não começa em 0? O u de t não começa em 0? Então a integral desse produto aqui vai ser o quê? Vai ser uma integral de 0 vezes o dφ de t, né? O dφ de t, né? Só que entre menos infinito e 0, e uma integral de 0 até mais infinito do dφ de t vezes o 1, certo? Vezes o 1. Então fica aqui, tá? Por isso sumiu o u de t. Sumiu o u de t porque você fez o quê? Fez essa sumida, causa isso aqui na integral. Ó. Em vez de ser uma integral de menos infinito até mais infinito, é uma integral de menos infinito, desculpe, de 0 até mais infinito. E de quem? Não é vezes 1? Vezes 1. Então, do próprio... Qual é a integral de dφ de t? O φ de t. O φ de t de 0 até mais infinito, quanto é que é? É φ de infinito menos 0. Certo? Ok? Legal? Ok? O que vai acontecer? Né? Isso aqui vai dar justamente o quê? Porque aqui tem um menos, né? Tá? Ok? Aí vai dar φ de infinito, né? Se eu só colocar isso aqui, né? Isso aqui vai ser igual a quem? A φ de infinito menos φ de 0. Tá? Só substituir os valores. Mas o φ de infinito já estava lá do outro lado, não estava? Vai cortar, quando eu fizer esse negativo aqui, ó, vai ser menos esse, mais esse. Vai cortar esse cara com esse e ficou φ de 0. Então, eu acabei de mostrar que se eu usar, ao invés do delta de t, eu usar o du de t, dt, foi o que eu fiz, ele tem as mesmas propriedades do delta de t. Ou seja, eu posso dizer, então, que essa é a melhor definição de delta de t.
É a mais simples. Essa é a melhor definição de delta de D. É a derivada do degrau. Certo? Essa é uma definição bacana. Por quê? Porque vale tudo, vale o teorema da amostragem, vale tudo. Você não vai ficar usando isso, a gente vai usar o próprio delta mesmo, mas sabendo que a melhor definição dele é a derivada. E para a gente também é a melhor definição. Aí você explica. Eu tenho o delta de T no laboratório? Não tenho. Mas eu posso ter o U de T no laboratório? Posso, não posso? Então sabe o que eu faço? Vamos supor que eu queira fazer, que eu queira saber o que acontece no circuito quando eu coloco um delta de T. Não tem como saber, porque o delta de T vai queimar o circuito, porque ele tem um valor infinito. Concorda comigo? Não é? Mas eu posso descobrir no meu laboratório o que acontece com o circuito quando eu coloco o U de T? Consigo, não é? Mas o U de T, se delta de T é a derivada de U de T, o U de T é a integral de delta de T. A gente pode falar isso também, né? O U de T é a integral de delta de T. Claro que tem uma constante, mas tudo bem, não tem problema. Se você fizer a integral de delta de T, você vai ter o U de T, tá? Teorema fundamental lá do cálculo, certo? Se você tem uma derivada, você faz a integral, você encontra o valor. Beleza, e aí? Olha só que legal, eu faço isso. Eu tenho no meu laboratório um impulso? Não, mas eu tenho um degrau, não tem? Tem. Coloco o degrau, passa pelo circuito, vai ser uma resposta. Não é a resposta que você queria. A resposta que você queria era a resposta ao impulso. Ou seja, o que é a resposta ao impulso? É o que sai do circuito quando você coloca como entrada um impulso. Mas você não colocou o impulso como entrada, você fez o que como entrada? Um degrau. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer uma rampa como entrada? Dá para fazer uma parábola como entrada? Dá. Tudo isso tem como fazer, né? Só que não é a rampa, na parábola e o degrau não são impulsos, certo? Mas vamos pegar só então o degrau. O degrau não é impulso, mas eu coloco ele no circuito e sai alguma coisa. Não é a resposta ao impulso. Na verdade, o que a gente chama é resposta ao degrau, porque você colocou um degrau. Olha só, não é. Mas a derivada do degrau não é o impulso? Acabei de falar aqui, ó. Derivada do degrau é o impulso. Está aí, ó. Está aí para vocês verem. Não é impulso? Então você pega essa saída que está aqui e deriva. Tem vários circuitos e derivam saídas. Deriva ela. O que você vai ter? A resposta ao impulso. Mas só vai ter a resposta ao impulso se esse sistema for linear e invariante no tempo. A gente vai explicar isso, tá? Esse sistema se é não linear. Então a gente tenta colocar ele numa parte que seja linear. Mas se ele não for variante no tempo, então a gente tenta pegar o intervalo de tempo em que ele seja invariante no tempo. A engenharia tem que usar. Por isso que a gente fica usando esses, né? Quanto é que precisa aí para colocar aí? Quanto é que você tem que ter para o resistor aí? Tem que ser de quanto? Tem que ser de 100 ohms. Bota mais ou menos 10%. Não é? Você não faz isso? É para justamente se defender dos erros que você utilizou das não linearidades. Todo resistor é linear? Não. Né? Mas a maioria dos casos vai ser. Certo? Todo capacitor é um elemento linear? Não. Tá? Ok? Mas você vai trabalhar em cima disso. Tá? Então, isso é importante. Na verdade, aqui a aula de hoje era basicamente função delta. Função delta não é fácil vocês entenderem. Mas agora, a primeira definição já é complicada. A segunda definição é bem simples, mas para chegar nela, olha o que a gente fez. A gente pegou a primeira definição, foi colocando vários, propriedades, fomos criando propriedades, e aí falamos, poxa, será que uma definição razoável seria a derivada do degrau? Aí a gente olhou, mas vamos ver se é realmente. Aí a gente usou uma propriedade que é a mais importante, que é a da amostragem, e mostrou que a derivada do degrau obedece à propriedade da amostragem. Se a derivada do degrau obedece à propriedade da amostragem que o impulso tem, a derivada do degrau é o impulso. Vocês estão entendendo? Foi o que a gente chegou. Legal? E a gente vai usar isso bastante mais tarde, né?
Normalmente é assim que você encontra, por exemplo, a resposta do impulso. Como é que você encontra a resposta do impulso de um circuito? Você entra com degrau e... Você entra com o impulso? Não, você entra com degrau. Aí você tem a resposta do circuito ao degrau. Aí você pega aquela saída lá e deriva ela. Como o circuito é um circuito linear, né? Então você tem a resposta ao impulso através da resposta ao degrau, certo? Ok? Se fosse, você até poderia descobrir entrando com uma rampa também. Aí teria que fazer a segunda derivada, porque derivaria a rampa para obter o degrau, derivaria de novo para obter o impulso. Entenderam o que eu acabei de falar? Ok? E é isso, basicamente, tá? Tá bom por hoje. Na aula que vem, eu vou fazer uns exercícios, eu vou fazer ainda. Falar de umas funções a mais, tá? Que a gente usa tanto função exponencial, etc. Depois a gente vai fazer alguns exercícios, etc. E vai entrar em sistemas. Né? Quando eu terminar sistemas, a gente entra em convolução, tá certo? Mas estamos indo bem. Hoje é uma aula mais complicada, porque o assunto realmente é meio louco, tá ok? Falou, galera, até quarta.